Olá, amigos! Mais uma vez, Viva a Vida está no ar. Hoje eu tenho o privilégio de estar com todos vocês para apresentar mais esta edição do nosso programa. Espero que você possa ficar conosco até o final. Eu quero convidar você para compartilhar conosco uma palavra que foi ministrada na igreja. É uma palavra que fala sobre o Deus que transforma o impossível. Todos nós lidamos com situações impossíveis. Eu espero que Deus fale ao seu coração. Que Deus te abençoe nesta manhã. Convidar a abrir sua Bíblia. Eu hoje de manhã falei um pouquinho sobre as tarefas impossíveis. Usei o texto lá de Noé, que foi chamado por Deus para fazer uma tarefa impossível. A gente compartilhou essa palavra e eu penso que é por causa destes encontros de quinta-feira, a fé que cura. Eu estou nesse domingo batendo um pouquinho nessa tecla das coisas impossíveis, não é? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então eu quero compartilhar com você uma palavra antes de nós tomarmos a ceia, que está em Gênesis 21, que é um texto conhecido também, como o texto de Noé, que eu usei, me baseei nele pela manhã. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 8, que é o texto que fala sobre aquela serva de Abraão, chamada Agar. Do verso 8 ao verso 21, eu vou fazer a leitura, você acompanha na sua Bíblia. Diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando, errante, pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém. Deus seja glorificado pela sua palavra. Vamos orar. Pai, fala conosco. Nós te pedimos, nós desejamos ouvir a tua voz, nós carecemos, necessitamos deste pão que é a tua palavra.
desta provisão que é a tua voz aos nossos corações. Manifesta, Senhor, o teu poder nas nossas vidas e ser glorificado, Pai, e ser exaltado em nome de Jesus, e que todos digam amém. Graças a Deus. Aleluia. Você sabe, queridos, talvez por experiência própria, que às vezes nós somos os agentes da construção de um tipo de muro de impossibilidade na nossa vida. Às vezes a gente vive uma impossibilidade que não é a impossibilidade que a vida, o mundo, as circunstâncias criaram, não é? Uma coisa é você estar guiando o seu carro com tranquilidade, dentro dos parâmetros, e alguém vir e bater no seu carro e você sofrer. Alguém que está acima do limite da velocidade, alguém que está alcoolizado. O problema é quando você é a pessoa que está alcoolizada dirigindo o carro em alta velocidade. Porque uma coisa é você ser vítima, você está ali, é uma circunstância. Outra coisa é você ser o agente. Então tem muita coisa, tem acidentes na nossa vida que fomos nós mesmos quem provocamos. Há circunstâncias, há impossíveis, há limitações que nós somos aqueles que construímos. Às vezes a gente constrói, né, uma situação assim, como fez, por exemplo, lá o profeta Elias. O profeta Elias, ele viveu uma situação que ele mesmo, um muro de impossibilidade que ele mesmo havia construído para ele num certo sentido, não é? Então, um dos grandes adversários que nós enfrentamos na nossa vida espiritual é a falta de trabalho, é a falta de ocupação, é a falta de dedicação de tempo. Eu estou falando no contexto espiritual. Ociosidade espiritual é um mal que precisa ser erradicado da igreja. Conceito sobejamente conhecido há muito tempo é aquele que diz que ovelha que não trabalha dá trabalho. Ovelha que não trabalha dá trabalho para o pastor, né? Quando a gente está ocupado, quando a gente está servindo a Deus, a gente não tem tempo para pecar, a gente não tem tempo para fazer besteira, não tem tempo para falar besteira. Quando a gente está ali ocupado com as coisas de Deus, trabalhando, servindo, não é? O texto diz lá que o profeta, estou falando do Elias, que ele foi lá, ele se isolou, ele ficou parado, ele largou o trabalho, ele fugiu, ele ficou lá, não é? Só eu fiquei. Ele foi sofrendo um desvirtuamento, ele foi perdendo a percepção, a visão dele. Por quê? Porque ele parou, ele se fugiu por causa de uma crise, de uma dificuldade, não é? É importante a gente saber que ociosidade é sinal de fraqueza, de fraqueza. Quando a gente está ocioso, a gente se manifesta uma fraqueza na nossa vida. Todos temos algo a fazer e todos podem fazer alguma coisa, não é? Fala para o teu irmão, faça alguma coisa, meu irmão. Fala para ele, faz alguma coisa. Mas faz alguma coisa boa. Faz alguma coisa que Deus fala para fazer, não é? Crente, por exemplo, o crente que está evangelizando, pregando, testemunhando, ele não tem nem tempo para reclamar, fica lá. Mas quando você não faz o que você tem que fazer, quando você não se ocupa das coisas que você deve fazer, você fica lá, pois é, fulano, tenho, não tenho. E acaba que, sem perceber, você está construindo um muro, uma circunstância de impossibilidade na sua vida. Eu creio que sempre está na hora de começarmos a enfrentar todos os impossíveis que estão impedindo o nosso caminhar rumo à vitória. Porque
é certo que Deus tem vitória para mim, para você, mas é certo também que nós temos que caminhar na direção, na vontade, no plano de Deus para esta vitória. Nós temos que nos aplicar, como eu falei hoje pela manhã sobre o Noé. O Noé trabalhou 120 anos, quantas coisas que ele enfrentou, né, naquele período que ele estava construindo a arca. Então, a palavra de Deus nos conta essa história, eu diria, um tanto quanto dramática que nós lemos, de uma mulher que estava diante de uma situação impossível. Primeiro, ela estava num deserto, andando sem rumo, andando sem direção. E para complicar esse momento, ela não estava sozinha. Ela tinha ao seu lado um filho, um rapaz, um menino, um adolescente. Você sabe que certas coisas, quando a gente está sozinho, é mais fácil, né? Quando você tem um problema, sozinho, você dá um jeito, não é? Outro dia estava só eu e a minha esposa, não estava sozinho, mas estávamos eu e ela só. E aí ela me deu um jantar, ela pegou um saquinho de um pozinho, e ela colocou numa canequinha, e ela colocou água fervendo, fez uma sopinha instantânea, e com a maior cara de pau me serviu aquela canequinha, como se aquilo fosse um banquete. A gente está sozinho, quando você não tem filho, não tem, né? Quando você está numa fase, você não pode chegar assim e falar, ou qualquer coisa. Quando você está numa crise, pior. Quando você está sozinho, está sem dinheiro, tá bom, você vai ali, come uma banana, come 2 bananas, bebe 3 copos d'água, buchão inchado d'água, pronto. Mas quando você tem um filho, quando você tem mais alguém, quando você está ali, a tensão é maior, a preocupação é maior. Então está lá, num deserto, andando não sei para onde você vai? Sei lá, estou indo aí, eu fui despedida, eu recebi um cartão vermelho, eu recebi a minha demissão, e lá estou eu, andando errante, sem rumo, com um filho segurando a mão. Os dois caminhavam rumo a lugar nenhum, rumo ao nada. Sempre que eu viajo de carro, e quando eu estou com a Cátia, eu sempre digo para a Cátia, a gente observa certas pessoas que caminham pela rodovia. Você já viu pessoas caminhando por uma rodovia? Você que viaja um pouco? Eu sempre fico olhando para aquelas pessoas. Eu tenho uma preocupação quando eu vejo uma pessoa andando na rodovia. Eu tenho alguns pensamentos que eu não vou compartilhar aqui com você, senão vou ter que explicar teologicamente, né? Eu acho que tem muita gente em estrada vagueando, andarilho, que a pessoa é endemoniada. Na outra hora eu te conto isso aí. Mas eu sempre fico preocupado quando eu passo por essas pessoas, eu diminuo, eu troco de pista, porque eu tenho uma preocupação dessas pessoas num rompante se jogarem na frente do carro, se suicidarem. O diabo fala assim, não, acaba com essa caminhada rumo ao nada. Eu sempre fico observando estas pessoas. Alguns carregam sacos, já viu? Mochila, bolsa, saco, cheio de nada, cheio de bugiganga, cheio de coisas velhas, de lata, de garrafa de plástico, de pedaço de coisa, de pano. Não é assim? Eu fico pensando, o que passa pela cabeça destas pessoas? Sempre fico pensando, o que passa pela cabeça dessas pessoas? É certo que muitas dessas pessoas, muitas das vezes, têm família, têm filhos. Não será estranho saber que tem pessoas ali que são até pessoas formadas, que são acidentados da vida, que são pessoas que tiveram grandes perdas, passaram por grandes decepções, e de profissional aqui e ali, hoje elas estão aí andarilhas, hoje elas são moradores de rua, não é? É certo que todo morador de rua tem família, tem alguém, mas alguma coisa aconteceu na vida das pessoas. Eu fico pensando,
como que essas pessoas poderiam mudar o rumo das suas vidas. Como que uma pessoa assim pode mudar? Como é que, o que precisa acontecer? O que pode acontecer? Qual é o caminho para uma pessoa dessa mudar a sua vida? Então, eu quero voltar aqui os meus olhos para a parte do texto que nós lemos, porque ao lermos esse texto sobre a Agar, poderemos fazer um julgamento errado. Primeiro, assim, numa leitura bíblica, parece que ela estava se entregando muito facilmente. Porque quanto tempo levou para processar-se essa história? Não sei. No dia que Agar foi despedida, Abraão levantou cedo, fez uma matulinha, fez um bornel, colocou lá pão, água, um odre de água e falou assim: vai, Deus te abençoe, sarta, sai fora, segue, vai. E aí o texto diz aqui, né, nós temos um versículo, né? Levantou-se Abrão, versículo 14, ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Bom, aí o versículo 15 fala, tendo-se acabado a água. Bom, a questão é, quanto tempo que ela andou? Porque a gente lê a história, invadiu, tendo ela saiu errante no deserto, a água acabou, ela sentou e agora já está desistindo de tudo. Agora ela já vai morrer, já está tudo acabado, a vida acabou. Então a gente lê o texto, parece que ela está meio frouxa. Parece que essa Agar é meio devagar, pô. Ela não lutou, ela não insistiu, ela não se esforçou. Não é verdade? Parece que isso aqui foi tudo assim, foi, andou, não dá, acabou tudo, vou morrer, bota o menino lá e já entrega os pontos. Na verdade, não é? Nós não sabemos quanto tempo ela caminhou. Nós não sabemos. Quantas horas, quantos dias. Quando acabou o pão e a água, ela não teve mais forças para continuar caminhando. Não é? E aí nós temos esse fator que sempre aparece nas histórias dos heróis, das pessoas, dos servos de Deus, que sempre aparece também na minha vida e na sua vida. Que fator é esse? A questão da energia física. É por isso que a gente tem que, assim, nós temos que nos cuidar, nós temos que cuidar de certas coisas, porque é importante essa questão física, uma força física, uma capacidade física. O fator físico ele sempre entra como um impedimento. Sem condições físicas, pela razão de ter acabado o pão e a água, Agar, ela ficou impossibilitada de continuar avançando. Ela ficou impossibilitada de continuar andando, de sair, de chegar em algum lugar, de sair daquele deserto. Então, essa questão é uma questão presente, né? O profeta também, o grande profeta Elias, ele também chegou uma hora que ele foi andando, fugindo, que ele parou, e aí Deus tratou da parte física dele. O anjo foi lá e deu água, e assou pão, e ele tinha pão e água, ele comeu pão e dormiu, mas não sei quanto tempo. Depois, quando ele acordou, tinha novamente pão. Você já se perguntou por que o anjo não simplesmente tocou em Elias e falou assim: fica de pé, servo de Deus. Então tem um ensinamento, não é? Que por mais fé que eu e você tenhamos, o processo das coisas sempre tem esse contexto natural. Eu posso ter muita fé. O pastor Marcos é um homem de fé. Vou usar o pastor Marcos como exemplo, não é? Então, mas o pastor Marcos fez uma vigília com os jovens, depois ele foi. Depois a mulher dele botou ele para trabalhar, botou ele para lavar a louça, botou ele para cozinhar, botou ele para cuidar dos filhos dele. Depois ele veio para a igreja. Então o pastor estava cansado, está cansado. Falou comigo, bispo, pois é, tá bom, descansa, porque não tem jeito. Não, ora, vamos orar, reúne aqui, bota o pastor de joelho, renova. Não, tem uma maneira natural disso, que é você descansar, que é você se alimentar.
Deus soberanamente pode me dar condições, né? Alguém morre se não beber água durante um período, morre desidratado em poucos dias, sem água. Deus pode fazer algo miraculoso na minha vida, sobrenatural, impossível na minha vida, deu que a pessoa morre com 4 dias e eu ainda fico mais 5 dias e não morro. Mas mesmo depois desse milagre de 5 dias, ele vai ter que beber água, não é? Porque o milagre, aquela coisa temporal, aquele sobrenatural, caramba, como é que você aguentou? Todos teriam morrido, mas você que escapou, você vai ter que voltar para aquela fonte de beber água e comer. Então, por isso que nesse caso, então, ele precisa de descanso. O sistema do nosso organismo é esse. Então, na verdade, essa é uma questão aqui que eu acho importante a gente perceber e a gente aplicar na nossa vida, que sem condições físicas nós também ficamos impossibilitados de avançar. Estas situações impossíveis, eu digo, são comuns a todos nós. Quantas vezes os nossos recursos se acabam antes de nós chegarmos ao nosso destino? Quantas vezes? Quantas vezes os teus recursos já se acabaram e de repente nós somos obrigados a interromper tudo, a parar tudo, não é? Estamos ali, mas os recursos acabam, se escasseiam e aí não sobra nada, a não sei parar, a não sei desistir, interromper, cortar. O que é que eu vou fazer? Mas fulano, por que você não foi? Por que você não seguiu? Porque acabou. Eu não tenho recurso, eu não tenho condições, eu não tenho como fazer isto. Eu, particularmente, eu sei que os pastores aqui da igreja também, sempre estamos atendendo pessoas desesperadas. Por quê? Porque estão enfrentando situações impossíveis. A gente sempre, alguém vem para falar, falta de dinheiro para pagar a prestação, falta de dinheiro porque ficou desempregado para pagar o financiamento, se não pagar, vai perder, vai tomar, vai andar para trás, não é? O banco ameaçando tomar de volta, o cobrador, o oficial de justiça, não é? Quantos vivem essas situações? São impossíveis de serem resolvidos por nós mesmos. Impossíveis de serem, naquele momento, resolvidos por nós. Para muitos, a alternativa é sentar e ficar esperando o fim. É esperar e ficar esperando quando aquilo vai ser levado, quando você vai perder, quando você não vai ter mais opção. Não há nada mais doloroso do que ver um filho morrendo por falta de recurso. Tem nada mais doloroso? Já pensou? Você vê um filho morrendo porque não tem água? Você vê um filho morrendo porque não tem pão? Quantas famílias, queridos, lutam com filhos drogados, viciados? Quantas famílias? Quantas mães, quantos pais? As notícias nos mostram os dramas de muitas famílias, os programas, o jornalismo, a televisão, o jornal, cada situação que a gente fica aterrorizado. Me lembro de uma mãe que tentou devolver o filho para essas instituições do governo que tratam de delinquentes e de drogados, porque ela não tinha como segurá-lo em casa. Também tem a história extremada da mãe que acorrentou o filho, não é? Com uma corrente no pé da cama para ele não sair, para usar o crack. E aí vai lá, alguém denuncia, vai lá a polícia, vai lá a vara da infância, e aí a mãe é processada. Mas a gente vê aquele desespero daquela pessoa, porque não tem como fazer, não tem como segurar. Você vê um filho e assim se destruindo até a morte. Não é assim? Quantos dramas são impossíveis que muitas das vezes impedem qualquer tipo de reação.
são impossíveis da vida, porque a gente lê a história de Agar, eu repito, ela anda, ela caminha no deserto, aí acabou a água, acabou o pão, o que você faria? Não, eu ia lutar. Eu sei, mas não sabemos quanto tempo e de que forma tudo isso aconteceu, tá certo? A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. Graças a Deus, esta é o cântico do nosso coração. Graças a Deus pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu poder e pelos impossíveis que Deus tem realizado nas nossas vidas. Você vive uma dificuldade, enfrenta um problema, venha estar conosco amanhã. Procure uma igreja de Nova Vida próxima da sua casa. Se não houver uma igreja de Nova Vida, procure uma igreja evangélica para você ouvir a palavra de Deus, para você receber a oração da fé. Eu espero que você tenha aí aproveitado os endereços, anotado algum endereço, se não, entre em contato conosco. Olha, um excelente final de semana para você, um excelente domingo, até sábado que vem, até novamente nos encontrarmos, seu amigo, Bispo Miguel Vincuto, dizendo que Deus te abençoe rica e abundantemente. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br.